Olá pessoal, dando sequência então na playlist do Windows Server 2012, hoje nós faremos a instalação do Active Directory no Windows Server com posterior criação de usuários. Neste momento, só para efeito de teste, eu vou abrir a máquina do Windows 7, a nossa máquina cliente, e vou aqui na janela DOS para pingar a máquina do servidor, para ver se a máquina do servidor está sendo encontrada na rede. Então veja que a hora que eu dei o ping 192.168.1.10, a máquina cliente encontrou. O que pode acontecer desse ping não ocorrer? Pode acontecer que você vai clicar aqui no Windows Explorer, aqui nas configurações de rede, e ele vai te mostrar uma mensagem aqui para você ativar a descoberta de redes e o compartilhamento de arquivos, para que ele consiga encontrar a nossa máquina cliente e permitir também que essa máquina cliente pingue aí a nossa máquina. Então veja que nessa descoberta de rede ele encontrou 3 máquinas. Ela mesmo encontrou a máquina DM01, que é a nossa máquina do Windows 7, e encontrou a Spirun, que é a máquina que está sendo suporte para a instalação dessas 2 máquinas virtuais, que é a máquina física. Tá? Muito bem. Então, o próximo passo agora é fazer a instalação do Active Directory. Tá? Vamos fazer a criação e a instalação do Active Directory. Então, o processo de instalação do Active Directory também não é muito difícil, ele é simples. Aí, depois, os passos de configuração que serão importantes. Então, eu vou vir aqui em Gerenciar, adicionar funções e serviços. Vai ser uma função instalada baseada em função recurso no servidor, Server 2012 R2. E aqui eu tenho algumas aplicações, algumas funções do Active Directory. Neste momento, nós vamos instalar Active Directory, tá? Domain Service ou serviço de domínio do Active Directory. Então, eu vou clicar aqui nele, vou adicionar recursos, clicar em próximo, próximo novamente, tá? E instalar o Active Directory. Vou fazer a instalação aqui do Active Directory. Antigamente, nas versões anteriores, a versão do Windows Server 2012, após a instalação do Active Directory, a gente tinha que no iniciar executar e digitar o comando dcpromo.exe. Agora, nesse processo, essa configuração já vem para nós, já vem a partir do momento que houver a instalação do Windows Server, essa configuração já irá aparecer aqui para nós. Então, terminado a instalação, ele já vai dar essa opção para a gente fazer a configuração, tá? Que na verdade o dcpromo, a função dele era promover o servidor, promover esse Windows Server que nós instalamos, a um controlador de domínio. Então, aí nós vamos criar as nossas florestas a fim de que esse servidor se torne aí um gerenciador ou um controlador do domínio aí onde que nós estamos com a nossa máquina cliente. Veja que aqui a instalação foi bem sucedida. Então, aqui ele já está até dando a mensagem aqui para nós, a promover esse servidor a um controlador de domínio. Então, eu posso clicar aqui e aí eu vou já começar a fazer os passos de configuração também aqui do nosso servidor. Bom, nessa tela eu vou clicar aqui para adicionar uma nova floresta, tá? Vou colocar aqui, ó, o nome do nosso servidor, wserver, nosso domínio, desculpa, wserver2012.local, que era o nome que a gente tinha configurado lá no DNS. Vou avançar. Nessa janela, eu vou definir
a senha para restauração. Lembrando que essa senha também obedece os requisitos mínimos de segurança de senha, letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial e número. Ele vai dar essa mensagem: não foi possível, né, criar essa delegação, mas ele não impede, então é só clicar em próximo. No domínio aqui, no domínio de NetBIOS aqui, ele está verificando aqui o nome do domínio NetBIOS. Vamos ver o que ele vai trazer de informação. É provável que ele vai trazer lá para nós o WServer 2012 como nome do NetBIOS. Olha lá, WServer 2012. Ele não traz o ponto local, né? Ele não traz o parâmetro do domínio. Então eu vou clicar aqui para avançar. Na sequência ele especifica o local dos bancos de dados do Active Directory, tá? E também dos arquivos de log. Clico em próximo. E aí ele finalizou ali as minhas seleções, tá? A partir desse momento, ao clicar próximo, ele vai tornar aí o meu servidor, ele vai promover o meu servidor a um controlador de domínio. Em breve ele vai estar liberando a opção instalar, então ele traz algumas informações. Essas informações são somente informações, tá? Então o ideal é que não tenha nenhum motivo aqui de alerta de travamento para a instalação. Ele só traz algumas informações aí em relação ao nosso servidor. Então ele clica aqui, ele dá a permissão para a gente fazer a instalação e finalizando ele fará de forma automática o processo de inicialização aí do meu servidor. Então após ele fazer a instalação, após ele tornar o meu servidor como um controlador de domínio, ele vai fazer o processo de inicialização aí da minha máquina. Veja que agora o computador vai ser reinicializado. No caso, o servidor será reinicializado e ele já aplicará as configurações do Active Directory e do domínio criado. Bom, então feito aí a instalação, terminada a instalação do Windows Server, então veja que agora, ao lugar na frente do nome do usuário administrador, na frente do login do administrador, aparece agora o nosso domínio, tá? Então agora nossa máquina já é um servidor de domínio. Então eu vou logar nela aqui já como um servidor de domínio. Então esse é uma das etapas finais aí, tá? Então a gente já sabe que a nossa máquina agora ela aparecendo aí o nome do domínio, ela já se tornou aí um gerenciador de domínio. O que eu tenho que tomar cuidado, né? Ou prestar atenção agora neste momento, tá? Assim que o gerenciador do servidor abrir, assim que ele carregar, é importante que eu verifique, primeiramente, o serviço DHCP, para ver se porventura o serviço DHCP precisa de autorização para funcionar dentro agora do domínio, dentro agora desse servidor de domínio, e também o serviço DNS, tá? Às vezes eles vão solicitar esses dois serviços que seja feito a autorização. Então eu vou entrar aqui no DHCP, vou verificar aqui como que está aqui o nosso DHCP, se ele está aguardando, se ele precisa de autorização para funcionar, tá? Então normalmente a gente clica aqui com o botão direito e pede para autorizar. Então a gente solicita aqui para que seja autorizado
Tá? Então, a partir de agora, está sendo dada a autorização para o nosso servidor DHCP trabalhar dentro do domínio. Tá? E se porventura aqui estivesse vermelhinho aqui no IPv4, que é o nosso escopo, era só clicar também em botão direito e atualizar para ele, depois de eu ter clicado aqui no meu servidor, botão direito, autorizado, ele já vai autorizar e ele já vai colocar em modo up, vamos assim dizer, o nosso serviço DHCP. Tá? Então, o nosso serviço DHCP está funcionando e veja que agora aqui a informação é server 2012_R2, que é o nome da nossa máquina, wserver 2012.local, que é o nome do nosso domínio. Então, está associado agora o serviço DHCP que estava no servidor. E o que é mais agora eu vou fazer? Bom, na máquina do Windows 7, então eu clico aqui com o botão do Windows, venho aqui em computador, botão direito, propriedades. Um detalhe extremamente importante, as versões, tá, que permitem que o Windows 7 faça parte de um domínio é a Professional e a Ultimate. Então, as versões Home do Windows 7 não dá a permissão. Na hora que a gente vem aqui no Alterar Configurações, para colocar a máquina aqui no domínio, então eu vou clicar aqui, ó, Alterar. Na hora que eu clico aqui no Windows Home ou no Windows Home Premium, não habilita o domínio, tá? Então, o nosso domínio é o wserver 2012. Não preciso colocar o ponto local. Ele está buscando o domínio, já encontrou o domínio, já encontrou o servidor gerenciador, o servidor que vai fazer ser o gerenciador de domínio. Aí aqui eu vou colocar a senha do administrador lá do Windows Server, tá? Porque só o administrador do Windows Server tem permissão para colocar uma máquina no domínio. Então, feito essa configuração, ele está validando a entrada da nossa máquina no domínio do Windows Server. Deu um erro aqui, a gente precisa verificar o que pode ser esse erro. Bom, gente, o que eu posso dizer do erro anterior? O erro anterior é algo bem simples, tá? E que às vezes a gente acaba deixando passar. Quando a gente instalou o Windows Server 2012, ele estava na versão em inglês. E por ele estar na versão em inglês, o usuário padrão dele ficou administrator e não administrador. Então, quando nós estávamos colocando aqui o usuário e a senha, estava sendo usado o usuário administrador e a senha. Então, aí ele retornava aquele erro, dizendo que não tinha encontrado o DNS e, ao mesmo tempo, também não tinha encontrado ali o usuário e validado a senha. Então, o que foi feito? Foi trocado aqui o usuário administrador por administrator e agora eu tenho acesso ao domínio do Windows Server. Então, esse detalhe é importante, que lá na instalação a gente até que deixou acabar passando, tá? Porque esse usuário aqui ele foi criado em língua inglesa, porque o Windows Server está em língua inglesa, a sua originária. Então, é só tomar cuidado com isso. Então, veja que agora na minha tela aqui do Windows 7, a minha tela do Windows 7 aqui, ele agora vai entrar dentro do domínio.
basta reiniciar, né? Ele vai pedir para reiniciar, pode reiniciar o Windows 7 agora. Reiniciando o Windows 7, nós já estamos com ele dentro da máquina do domínio, tá bom? Então é isso aí. Depois a gente verifica uma nova forma para a gente, em vez de utilizar o administrator, a gente usar o administrador, tá bom? Então esse foi um detalhe que na instalação do passo a passo aí, nós acabamos deixando passar e por isso que ele chegou com aquele erro ali, tá? Não deixe de curtir a videoaula aí. Um abraço a vocês.